Olha, a pergunta que a gente se faz hoje é: o que leva um deputado a supostamente fazer lobby contra o seu próprio país? É uma história complicada, onde os laços de família parecem ter entrado em conflito direto com os interesses de toda uma nação. E essa é a grande questão, né? O que acontece afinal quando os laços de uma família, e uma família poderosa, se chocam com os interesses de um país inteiro e tudo isso em pleno palco mundial? Bom, e essa pergunta tem um nome e um sobrenome no centro da polêmica: Eduardo Bolsonaro, deputado federal e, claro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O foco aqui vai ser justamente nas ações dele lá nos Estados Unidos, que, olha, levantaram acusações bem sérias. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar para fevereiro de 2025. Foi quando o deputado se mudou para os Estados Unidos. Na época, ele mesmo descreveu a situação como um tipo de exílio, sabe? A justificativa oficial era o medo de ser preso aqui no Brasil. E foi esse movimento que deu o pontapé inicial para uma agenda internacional bem controversável. E essa mudança, essa estadia nos Estados Unidos, não saiu barato. Fontes apontam que cerca de 350 mil dólares teriam sido enviados pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para bancar essas atividades por lá. É uma quantia bem significativa, né? E ela é chave para a gente entender o que veio depois. Ok, então chegamos na parte do lobby por sanções. Com tempo e aparentemente bastante dinheiro, a pergunta é: o que foi feito? Bom, a resposta parece estar numa campanha de lobby bem intensa e com um objetivo muito claro: tentar convencer o governo americano a aplicar sanções contra o Brasil. E as coisas aconteceram muito rápido. Olha só essa linha do tempo. A mudança foi em fevereiro. Logo depois, na primavera americana, começaram as reuniões com autoridades de lá. E aí, em julho, pá! O resultado desse esforço todo veio a público. Uma medida econômica bem pesada contra o Brasil. E não estamos falando de encontros quaisquer, não. Foram reuniões de altíssimo nível. Ele se encontrou com gente muito importante em Washington, como o secretário do Tesouro e congressistas bem influentes. Ou seja, isso deixa claro que não era um protesto isolado, e sim uma operação de lobby muito séria, muito bem direcionada para tentar influenciar a política externa dos Estados Unidos. Certo. E qual foi o resultado prático de toda essa articulação? Bom, agora a gente fala do impacto da chamada tarifa Moraes. E o impacto foi econômico, direto e, segundo analistas, bem doloroso para o Brasil. 50%. Esse foi o tamanho da tarifa imposta sobre a maior parte do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. É uma medida com um potencial devastador. E o mais impressionante é que o próprio Eduardo Bolsonaro teria assumido o crédito por ela, chegando a apelidá-la de tarifa Moraes. Uma provocação bem direta, claro, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E uma tarifa de 50%, claro, não é só um número no papel. Ela atingiu em cheio os setores que são vitais para a economia brasileira. A gente está falando de café, de carne, de produtos têxteis. O resultado disso? Prejuízos bilionários e um custo de vida que, no fim das contas, fica mais alto para todo mundo. Claro que ações dessa magnitude não iam ficar sem resposta, né? A repercussão foi praticamente imediata, e aí começaram a surgir as consequências, tanto jurídicas quanto políticas, e não só no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. E os problemas na justiça se acumularam em duas frentes bem distintas. Aqui no Brasil, ele passou a responder por acusações como coação e, principalmente, por incitar atos hostis contra o país. Já nos Estados Unidos, o problema é outro: uma possível violação de uma lei federal por não ter se registrado como agente estrangeiro. Mas, afinal, o que é essa lei? É a FARA, a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. De forma bem simples, ela exige que qualquer pessoa que esteja fazendo lobby nos Estados Unidos em nome de interesses estrangeiros, seja de um governo ou de uma entidade, se registre oficialmente. E o ponto crucial aqui é que especialistas apontam que esse registro, que é obrigatório, simplesmente não foi feito. E o interessante é que as críticas não vieram só da oposição, não. Dentro do próprio campo conservador, a insatisfação começou a aparecer. A fala do Ciro Nogueira, que foi um aliado importante do governo Bolsonaro, é muito emblemática. Ele disse com todas as letras que a estratégia estava causando um prejuízo gigantesco à direita, isolando o grupo politicamente. E aí a gente chega numa grande ironia política. Pelo que tudo indica, as ações que tinham o objetivo de enfraquecer o governo brasileiro acabaram tendo o efeito exatamente oposto. Olha só os números. Depois da imposição das tarifas, a aprovação do presidente Lula, que vinha abaixo dos 50%, subiu e ultrapassou essa marca.
E para completar o cenário, a estratégia toda sofreu um golpe que ninguém esperava. Do nada, um telefonema amigável de Donald Trump para o presidente Lula. Isso sinalizou uma reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, de repente, a principal conexão que o Eduardo Bolsonaro tinha nos Estados Unidos estava agindo de uma forma que ia totalmente contra os seus objetivos, basicamente minando toda a campanha. Pois é, e tudo isso que a gente viu nos traz de volta para a grande questão dessa história toda, que é essa questão da lealdade. Um conflito que parece fundamental aqui. A lealdade à família contra o dever para com a nação. E a reação do público foi muito forte. Nas redes sociais, por exemplo, um termo começou a ganhar muita força, a viralizar: traidor da pátria. Essa expressão acaba refletindo a visão de muita gente, de que um representante eleito estaria agindo ativamente para prejudicar a economia e a imagem do país que ele jurou defender. E esse conflito central fica bem claro quando a gente coloca lado a lado. De um lado, que seria a prioridade familiar, proteger o pai de uma possível sentença de prisão, usar a influência estrangeira para um ganho pessoal, e do outro, o que seria o dever com a nação, defender a economia e a soberania do Brasil, representar os interesses do povo brasileiro. E no fim, tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que na verdade vai muito além desse caso específico. A lealdade de um representante público deve estar onde, afinal? Na família ou na nação que ele representa? A resposta para essa pergunta talvez diga muito sobre o caráter de um país.